Olá, boa noite. Sou o professor Emanuel. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. Aqui, nossos estudantes do nono semestre desenvolvem temas em educação e saúde, trazendo aquilo que há de mais relevante e importante da odontologia para que você possa conhecer mais. Nossos temas são voltados tanto para estudantes, como também para profissionais, como também para público leigo. Faz parte da nossa metodologia do nono semestre, em que os estudantes estão em estágio extramuros desenvolverem atividades de educação. E por que não utilizar toda essa tecnologia a favor como uma ferramenta potencializadora desses momentos de educação em saúde. E especificamente esta noite, o tema, eu tenho certeza, Rayane, Joana, criatura. O que foi que vocês aprontaram dessa vez? É um tema, professor Almir, extremamente importante. Muito importante. É um tema que, com certeza, você se identifica. Isso merece um som de mistério. Diretor, som de suspense. Com certeza você se identifica com esse tema. Com certeza, em algum momento, você sentiu um frio na barriga e quando eu falar o tema, você vai cair da cadeira. Então, por isso, antes que você caia da cadeira, deixa o teu like e compartilha esse link para que outras pessoas que também vão se identificar com esse tema possam encontrar aqui orientação, conforto, consolo e, principalmente, fortalecimento para enfrentar esse grande medo. Mas eu não vou dizer o tema agora. Fica aí, acompanha com a gente, porque daqui a pouco, depois do nosso momento quebra-gelo, eu vou dizer para vocês qual é o nosso tema. Diretor, sapeca o som do quebra-gelo. Momento quebra-gelo. Joana, Rayane, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Professor Almir, que alegria tê-lo aqui com a gente. Obrigado, a alegria é toda minha pelo convite aí das meninas. É sempre importante a gente trazer algo de interessante na carreira da odontologia aqui, que é a nossa faculdade, né? Então é muito importante a contribuição da psicologia em relação a isso. E o Almir é o paizão da faculdade, né? Não, nem Verdade. tanto. Eu costumo dizer aqui na Faculdade Paulo Picanso, nós temos uma mãezona, que é a Gracêmia. Ela abraça, acolhe todo mundo, né? E aqui também nós temos um paizão, que é o Almir. O Almir está com as suas portas abertas, estudantes procuram o Almir, é o nosso psicólogo, faz parte do NAP, Núcleo de Apoio Psicológico dos nossos estudantes. Também faz parte aqui da avaliação da CPA, né, professor Almir? Eu sou CPA, CEP, Comitê de Ética, e fico na coordenação quando a Kátia não está com a coordenadora, tem um projeto. E é muito bom, eu adoro fazer o que eu faço aqui. Hoje a Faculdade Paulo Picanso são quantos estudantes, Almir? Mais ou menos. Uns 840, mais ou menos. 840 meninos que estão sendo cuidados aqui. 840 afiliados, né, Almir? Eu tenho anamnese de todos os alunos aqui. Olha aí. Do primeiro ao 10º semestre. Consegui fechar essa anamnese. Fantástico, Almir. Então, o nosso convidado tem bagagem de sobra para o tema e foi escolhido a dedo, selecionado a dedo, né, para o tema que nós estaremos abordando daqui a pouco. E você não perde por esperar. Momento quebra-gelo, primeira pergunta, eu vou lançar para quem? Joana, vou lançar para você. Joana, conta, o mundo todo quer saber. Como é que a odontologia surgiu para você? Geralmente, quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo que eu cheguei aqui de paraquedas. A odontologia, ela entrou na minha vida já na minha infância. Né? Eu fazia tratamento ortodôntico, então eu sempre via a dentista contando o caso, planejando como fazer a movimentação ortodôntica, então me brilhou muito o olho naquela época. Mas como era um sonho de infância, então com o tempo ele foi sumindo, e aí eu fui crescendo, fui vendo outras áreas, e aí durante o meu ensino médio, a odontologia voltou novamente, e aí me brilhou os olhos e hoje eu estou aqui, na Faculdade Paulo Picanso. Uau! Rayane, e você? Você estava andando de bicicleta, caiu, desmaiou, quando acordou estava aqui na faculdade, foi? A princípio, eu nunca imaginei fazer odontologia, né? Foi algo bem inovador. Eu tinha um amigo
que sempre dizia, Rayane, por que tu não faz um curso técnico de saúde bucal? Tu vai gostar bastante. Aí eu, não, amigo, não vou me identificar, não. Aí ele, mas faz. Aí eu, E como é o nome do teu amigo? é o Neto, inclusive, Neto. alô, Neto. É, aí eu peguei e fiz esse curso técnico, me identifiquei, vi que eu sou natural de Manaus, eu vim de Manaus para cá e comecei a trabalhar Manauara. na área. Isso, Manauara. Comecei a trabalhar na área, me identifiquei, eu fazia fisioterapia, mas eu vi que aquilo não era para mim, não era o que me brilhava os olhos. E eu consegui passar no vestibular e vim para a odontologia finalmente, né? Porque realmente era algo que eu faço com amor, né? E eu vim para Paulo Picanço também, porque a princípio foi uma faculdade que me abriu as portas e deu tudo certinho. Eu fiz vestibular, passei e estou aqui agora. E já é algo que eu não me vejo fazendo outra coisa, senão odontologia. Uau, fantástico. Segunda pergunta do nosso momento quebra-gelo. Rayane, vou para ti, tá bom? Rayane, se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos atrás, desde aquele dia que você cruzou as catracas da faculdade pela primeira vez, tu farias algo diferente na faculdade? Não, eu acredito que a partir do momento que eu me determinei de vir fazer odonto, vim aqui, me inscrevi, fiz tudo direitinho, eu não mudaria nada. Então, aquilo para mim foi o início de um grande sonho, está sendo ainda. Então, eu não me vejo fazendo, não voltaria, não mudaria, na verdade, nada no meu passado. Eu deixaria sonho conforme. não apenas pessoal, mas da família também, né? Sim, bastante. São meus maiores incentivadores, né? Meus pais, até amigos. Todo mundo ficou muito feliz quando eu comecei a fazer a faculdade. Foi um grande alvoroço, então eu não mudaria. Por mim e por todos também. Principalmente por mim, né? Claro. E agora, quando você disser, gente, participei de um podcast, eita, aí Tudo a vai festa ficar- vai ser grande. Todo mundo já tá na expectativa, já pra ver que eu já saí anunciando pra todo mundo, né? Muito ao vivo no podcast. Tipo isso. Na faculdade, professor Almir, na primeiro dia de aula da turma do S9, eu conto um pouquinho da minha história. E o objetivo disso é criar um vínculo e uma identidade com o estudante. Então, isso eu falo em sala de aula. Na minha faculdade, o que era que eu faria diferente? Eu fiz tudo o que a Federal podia oferecer na época. Então, fiz várias monitorias, dentística laboratorial, dentística clínica. Cheguei a ser o primeiro monitor do professor Marcos Aurelius, quando ele estava chegando de Boston, nos Estados Unidos, do doutorado dele. A professora Nália estava também chegando de Bauru, doutorado. E iniciação científica, participei de vários congressos. Fui para o CIOSP, Congresso Internacional de São Paulo, 3 dias dentro de um ônibus, indo e voltando, dormindo lá na USP. Desafio, hein? Foi. Na volta, foi praticamente, depois do CIOSP, só teve o congresso aqui de Natal, que foi o último realmente como estudante, no último semestre, e o CIOSP foi no semestre anterior. Então, praticamente, na volta, eu comprei equipamentos, comprei caneta, alguns livros, eu me abasteci realmente. E aí, estudante liseira, voltei os 3 dias de viagem só no misto quente. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. O estudante lá está preocupado com isso, amigo? Não. A experiência que vale, né? Que fica Ó. na memória guardada. Rapaz, nós Ele ganhamos sentia falta. um voucher na época para frequentar a boate. Não me lembro agora o nome, mas o congresso dava isso aí. E na época o São Paulo era o time que estava no auge. Eu acho que tinha sido campeão mundial, o Palhinha, o Raí. E nesse dia na boate, adivinha quem estava entrando? O Palhinha. Então por aí tu tira a ideia de como eu sou das antigas. Isso é do século passado. Né? Mas os dinossauros vão dominar a Terra. Vamos lá, eu tenho esperança disso, professor Almir. Mas o que é que eu faria diferente? Ao mesmo tempo em que eu participei de muito na faculdade, eu teria me dado 2 conselhos. Primeiro conselho que eu daria, Manel, pega mais leve,
E o segundo conselho é: curta mais a tua turma. Eu teria tido mais momentos de social com meus colegas. Não que eu não tivesse tido, tivemos. Meu primeiro porre foi na faculdade. Fui arrastado para casa. Até hoje não sei como é que eu cheguei em casa, se eu perdi algum rim. Não sei. Né? Mas assim, fui arrastado para casa naquela semana de prova, que é de segunda a sexta-feira prova. Terminou, a gente saía na Federal, atravessava a rua. Aí tinha as lanchonetes, os barzinhos que a gente ia desafogar nossas mágoas ali. Né? E foi ali. Ok, tranquilo. No último semestre, fizemos um churrasco lá em Guaramiranga. Tínhamos um colega, o Pamplona, tinha um colega, uma casa em Guaramiranga, e fizemos um final de semana inteiro ali. Mas como isso me faz falta, de ter tido mais contato, mais esses momentos sociais com a turma. Isso me fez saudade. Um dia desse eu estava pensando, poxa, eu podia ter curtido mais a minha turma. Né? Mas vamos lá, eu faria isso diferente hoje. Almir, na sua trajetória como psicólogo, olhando o que você vivenciou na tua faculdade, tu faria algo diferente? A minha faculdade era uma faculdade particular, era o CP, né? Que era católica, e muito bem conceituada até hoje no MEC. Universidade Católica de Petrópolis. de Petrópolis. Ela é muito conceituada dentro do MEC, inclusive o MEC teve que, ela me perguntou, vocês vão aonde? Eu falei, na UCP. Olha, é uma faculdade maravilhosa. Porque lá são jesuítas, monsenhores. Então eles exigem muito da gente. Muito. E quando a minha turma foi a terceira. Não era nem reconhecida pelo MEC ainda. A Olha primeira aí. não tinha sido ainda. Tem que formar a primeira, depois muita gente transferia com medo de não ser reconhecida. E eu persisti. Porque eu achava que o ensino era maravilhoso. A gente lá não tínhamos tanta coisa como liga, porque foi isso em 78, a época da ditadura. Eu acho que não tinha isso, né? Eu venci a época da ditadura. Até quando terminei era ditadura ainda. A gente não podia fazer muita coisa. Né? Então a gente tinha que ler, estudar, ir para a biblioteca. Meus tempos de folga eu ia para a biblioteca. Eu não mudaria. Eu só pensaria duas vezes, que eu não pensei, foi no segundo semestre que eu recebi uma bolsa para Berkeley. E não fui. Olha aí, Almir. Para fazer psicologia lá no S2. E não fui por uma série de razões, né? Talvez medo, né? Num país diferente, onde você não tem o domínio da língua. Então, eu achei, não, acho que eu vou ficar por aqui. Aí é assim do impostor. Você não é capaz. É compreensível. Não é? E aí eu achei melhor continuar. Aí fui bolsista na faculdade, entendeu? Tempo integral, ganhava a bolsa. Tinha Creduc, que era o crédito educativo. Né? Então isso me ajudava muito a manter a faculdade sem precisar trabalhar. E aí é que eu me dediquei tanto. Fui monitor, fiz tudo que eu tinha que fazer na faculdade. A gente mergulha, né? Direto. Eu chegava lá 8 horas da manhã, 7h30, e saía de lá 11 horas da noite. E depois Olha ainda aí, fui ó. trabalhar na faculdade de 6 às 11. Manhã, tarde e noite na faculdade. Era a minha casa. Praticamente Era a minha casa. E a gente tinha uma dificuldade, que hoje tem Google, tem essas coisas, né? Tinha RU, Almir? Não. Tinha não? O professor chegava lá, olha, vocês vão estudar isso aqui. Aí dava o título do livro ou o autor. A gente tinha que ir na biblioteca, procurar, E a briga pelo livro? anotar, entregar lá à bibliotecária para ela procurar o livro, a gente sentava para ler o livro e fazer resumo. Não podia nem tirar dali para xerocar, que não podia xerocar. Então a gente vivia dentro da faculdade. Menino, quando o professor passava a bibliografia, era uma briga pelos livros lá. Era. Porque eram poucos livros, né? E a turma toda queria fazer. A turma toda queria e eram poucos os livros, né? Joana, faria algo diferente? Professor, eu faria. Aproveitaria mais esses momentos que a gente tem aqui na faculdade. Apesar de ter alguns outros momentos que eu também não mudaria. Durante esses 5 anos, praticamente, não vou mentir que não foi nada fácil. Até o 3º semestre eu pensei em desistir da faculdade. Realmente, eu falava, será que a odontologia realmente é para mim? Eu via meus colegas, que são a maioria TSB, ASB. Então, tinha todo esse contato com a odontologia e eu chegava, tipo, eu não tinha esse contato, será que isso é para mim?
será que eu vou me identificar com isso? Chegou a pensar em desistir, Joana? Cheguei a pensar. Até o 3º semestre eu realmente cogitei a pensar, conversei com meus familiares e tudo. E aí eles me incentivaram a continuar. Não, Joana, tenta mais um pouco. Se você vê que não vai conseguir, aí a gente tranca. E, Joana, e o que foi a virada de chave? A virada de chave foi o fim da pandemia, onde a gente começou a ter mais o contato, voltar a ter aquele contato humano, ter aquela troca com as pessoas, porque antes a gente se conhecia A tela do pela computador. tela do computador. A minha dupla, a Rayane, ela é minha dupla aqui na graduação, a gente se conheceu online. Quando a gente se viu pela primeira vez, tu é a Rayane. Ela, é. Então a gente vai ser dupla. Então foi bem um contato assim, bem diferente do que a gente estava habitualmente fazia antes da pandemia. Então, a gente começou a ter clínicas mais intensas, a ver disciplinas mais específicas sobre cada área da odontologia. Então, foi aí que é isso que eu quero. Se me perguntassem, tipo, Joana, você mudaria a sua escolha? Voltaria para a sua primeira opção antes de começar o odonto? Não. Não me vejo fazendo outra coisa além de odontologia hoje. Uau, fantástico. Terceira pergunta do nosso podcast. E agora, José? E agora, Joana? E agora, Rayane? O que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Planos futuros, o que é que vem pela frente, Joana? Planos futuros, nós temos mais uma pós, né? Já tem em mente em quê? Reabilitação oral. Aqui na Uau, faculdade, bate aqui. com o professor Diego Martins. Eu tenho a oportunidade de ser aluno bolsista aqui na faculdade, então eu acompanho algumas clínicas, e especialmente a de prótese. Então, toda quarta-feira eu estou lá na clínica de prótese, então chega um caso, outro eu estou ali observando, e aí me brilhou o olhar, poder reabilitar novamente o paciente. Não só estética, mas funcional. Né? Então, você vê muitos pacientes ali que se emocionam só em ter um dente colocado de volta no lugar, ou então, às vezes, só uma restauração tão simples que você faz e eles lhe devolvem com um sorriso tão grande. Então, é muito gratificante essa parte. Eu falo em sala de aula dos alunos do S9, né? Que a minha grande paixão mesmo, eu me apaixonei pela dentística, fui monitor, mas realmente o meu amor foi a endodontia, né? Arriou os 4 pneus. Isso no 6º semestre, até chegar ao 7º, quando chegou a prótese fixa. Aí, meu amigo, bateu o motor, o step, a suspensão quebrou também, os amortecedores papocaram, aí foi tudo prótese fixa. E você sabia que tem uma pessoa, não sei quem, que foi técnico de prótese? Sério? Conta essa história aí, Almir, para as meninas. Essa história quase ninguém sabe da faculdade, são poucas pessoas que sabem, né? Eu, na realidade, fiz psicologia, eu amo psicologia. Né? E porque eu lia muito, né? Então a gente tomei esse amor e pelo próximo também, né? Eu participava muito na época, na minha adolescência, de encontros jovens, missa dos jovens, né? Então aí eu realmente me senti envolvido com o outro. E aí a psicologia Foi uma mão na luva. Tanto que eu escolhi a psicologia social. E não era um bom aluno em psicologia social. Não era um bom aluno. Quase fui reprovado. Mas porque era professora, A professora que não ajudava. Não ajudava. Aí, conclusão. E aí eu comecei a trabalhar com social e fui para psicologia. E a prótese, quando eu casei com a Célia, que a Célia é dentista, ela é do Ceará. Fez faculdade federal em Pernambuco, porque ela não passou aqui, que só tinha o UFC. Vocês conheceram a Celinha, professora Célia? Sim, chegou a ser nossa professora. E a Célia foi para Pernambuco, e a Célia fez a faculdade, eram 4 anos, ela fez em 3 anos e meio. E aí a Célia participava de tudo, né? E aí um dia um professor adorava ela, porque ela era uma boa aluna, era monitora, ajudava todo mundo. E aí num congresso em Pernambuco, ele apresentou a Célia ao presidente da Dentsply. Essa aluna aqui foi uma aluna, foi minha aluna, excelente, ela está doida para fazer especialização em odontopediatria na UERJ. Só que ela não pode ir porque não tem trabalho, não tem nada. Uma semana depois chegaram 2 passagens para ela ir para o Rio, já com emprego garantido, em Petrópolis. E aí ela foi trabalhar em Petrópolis. Olha aí as peças se encaixando. Exatamente. E ela foi trabalhar em Petrópolis. Aí abriram as vagas para o UERJ, em
odontopediatria. Ela passou, foi a segunda colocada. Eram 2 vagas só e ela foi fazer. Só que a faculdade era o tempo integral. E como é que eu vou trabalhar e viver sozinho em Petrópolis se eu preciso de dinheiro? Aí ela desistiu. Entendeu? Ela desistiu. Aí, naquela época, a gente tinha que estar voltado para o trabalho. Tinha que conquistar o espaço dentro do mercado de trabalho. Não tinha muito mestrado, essas coisas, só quem fazia isso quem tinha dinheiro. Era mais... Não Mais era tão difícil. comum assim. Não era comum. Era. Tu tinha que ganhar o espaço. Aí eu conheci a Célia e casamos, né? E um dia de manhã cedo ela comentou comigo num sábado que fez uma ponte e era para entregar na sexta, o protético não entregou, que aconteceu um problema com o laboratório, etc. Tal, e aí ela ficou chateada, porque o paciente foi com dinheiro pagar à vista. E aí eu falei assim, como é que é esse negócio de prótese? Aí eu fui na AF, né? Me sondei lá e fui fazer na AF o técnico no sábado, de 8 às 6 da tarde. Fiquei 2 anos dentro da AF, que é a Associação Fluminense de Educação, que acabou e acabou criando a faculdade Unigran Rio, que é uma faculdade em Caxias, muito bem conceituada. Enorme a Unigran. Enorme aquela faculdade. Né? E fui até convidado para trabalhar lá. Estava fazendo mediação no na área de direito lá, uma vez por semana, com psicologia. Foi ali que eu fui para o ministério, etc. Tal. Então, e aí eu comecei a fazer prótese. Aí montei um laboratóriozinho, só fazia o trabalho na Célia. Uma mesinha desse tamanho, mal dava para sentar. Esculpia. E naquela época você tinha que esculpir o trabalho em cera, incluir, fundir. Panela de pressão? Panela de pressão. E aí, como eu estava dentro do próprio consultório, eu avaliava na boca do paciente. Os pacientes já me conheciam. E a gente já estava na boca, encaixava, oclusão, tinha que dar um toquinho, eu estava presente. E nisso foram mais de 20 anos. 20 anos. Quem diria, né? E aí o professor lá, ele olhou lá e quem faz esse trabalho aqui? Ah, meu marido faz só para mim. Não, eu quero que ele faça para mim. Ele era do 7º andar. Aí eu comecei a fazer para ele. Dali foi, eu tive 10 dentistas só, trabalhei só para 10 dentistas. Eu fazia a base de 1.400, 1.500 trabalho por ano. Desses 10 dentistas. Olha aí. É muita coisa. Chegou a ter funcionário? 5. O meu laboratório foi o primeiro, praticamente, a implementar a parte de computação. Todo trabalho saía lá com uma via, ficava no espeto, aquele espetozinho, botava no espeto e levava para o dentista. É o valor, novo. E levava pro... Aí no final do ano eu fazia a estatística de quantos trabalhos eu tinha feito naquele ano. Olha aí, fantástico. Olha aí, por essa vocês não esperavam. Não, E nessa é meu sobrinho foi novidade. trabalhar comigo, que fazia ensino fundamental. Aí eu, não, vai trabalhar comigo. Vai, tá, tá comigo. Aí começou a aprender a levar trabalho para os consultórios. Petrópolis é uma cidade pequena, era rápido, né? E aí eu comecei a ensinar as coisas dele, incluir. E aí ele se encantou com a prótese. E seguiu a carreira? Seguiu a carreira, fez curso depois. Né? Casou, teve filhos, comprou carro, comprou tudo. Construiu a casa dele, tudo com a prótese. Olha aí. Almir fazendo escola, né? Professor Almir, assim, nesse meio, só curiosidade, assim, no meio do percurso, se eu não pensou em fazer odonto também? Pensei até em fazer odonto, na Unigran Rio. Mas falei assim, não vou largar a psicologia. Ainda tinha muito para trabalhar. Eu cresci muito com a ortodontia. Eu trabalhei 15 anos com ortodontia, 15 a 20 anos. Fazia todos os trabalhos, inclusive eu senti necessidade de sair de Petrópolis e ir para Bauru, lá para os centrinhos. Lá no centrinho, Bauru. E ficar lá. E aí tinha muita fenda palatina, muito lábio leporino. Na época era referência nacional Era referência. para lábios leporinos, Bauru. Eu fui para lá e... Mas foi assim uma experiência assim espetacular. Olha aí. Foi As espetacular. dobras, As dobrinhas do trabalho ali, né? Tinha que fazer. Eu fazia o Biller, classe 1, classe 2 ou classe 3. olha Né? aí. O Biller ele é muito difícil. Tem umas Aham. 13, 12, 14 dobraduras. Né? E quando você coloca o Biller na boca do paciente, com o tempo ele quebra. Porque o dente está movimentando. E acaba quebrando. Acaba, em algum momento, ele quebra. Aí tem que trocar. Aí a mãe reclamava muito. Não, mas está quebrando, tem que pagar outra vez, não sei o quê.
Aí eu bolei de pegar um telescópio, que é uma peça que vende na ortodontia, cortei o fio e botei dentro do telescópio. Quando a boca ia movimentando, ele ia saindo do telescópio, ele ia ficar andando, Tá? certo? E eu não quebrava a aparelho. Olha, e ainda foi o professor Pardal. Foi o professor Pardal. Fiz Inventei. um teste, fiz um. Tu passou isso aí paciente, pro Foi até no paciente da série, deu certo, hein? Tu passou isso pro Dr. Paulo, foi o que ele Passei disse? não, sabe? Não, porque o Dr. Paulo sabe que eu fui protético, trabalhei muito tempo com prótese, né? Ele até brinca. Uma vez ele brincou e falou: vou te chamar lá na orto, lá na pós de orto, e vou mandar especialização. e mandar você fazer um binner pra mim. Vou apresentar você, olha, você que é o psicólogo da faculdade, vai ficar assistindo uma aula com a gente aqui, né? E aí, isso ele comentou comigo, não sei, não falo, fez isso. Né? Aí ele falou assim: eu vou chamar você, vou te apresentar, você senta lá e vou pedir pra fazer um binder. Aí você também faz, sem ele saber nada. Aí, tudo bem. Aí eu termino rapidinho, porque Quanto pra mim é tempo? só dobradura. Uns 20 minutos eu faço um binder. 20 minutos. É. Porque o binder tem um macete de você botar ele no plano, ele tem que ficar retinho, né? É, Tu tem que não deixar ele ficar fora de. Porque se ele vai pra boca, ele tem que estar certo. tem que estar todo alinhado. Todo alinhado. Né? Inclusive, os loopingzinhos lá, as molas, tem que estar muito igual uma com a outra. Né? Porque você vai expandindo, né? E aí ele falou assim: aí tu termina aí, o pessoal tá demorando a fazer um binder. Eu falei: pô, meu psicólogo terminou aqui em 20 minutos. Você não E sabe vocês não conseguem fazer isso? né? Como assim, Ele brincou comigo isso aí, mas não aconteceu o fato, né? Era apenas uma brincadeira. Então, mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu fiz. Tudo que eu fiz até hoje, tanto na prótese, por isso é que eu consigo, quando a Gracia me chamou em 2016 para trabalhar aqui, que ela precisava de um psicólogo que montasse o NAP para ela, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, eu encontrei facilidade de tratar com vocês, de lidar com vocês. Porque eu já conhecia toda a parte técnica da odontologia. Toda ela. Então eu falava de igual para vocês tecnicamente. Então para mim foi muito fácil isso. Agora você sabe qual é o segredo do E ainda Almir. tinha uma professora em casa, né? Que era a Célia. A Célia é muito exigente. Então, Olha às vezes aí. ela tá na pintura dela, deixa ela terminar um quadro agora, aí me chama para avaliar, aí tá lá na pinturinha dela lá. No próximo podcast que você vir, vai ser, é o Hat Trick. Já pode pedir música e tem que trazer um quadro da Célia. É mesmo? Olha, Tá bom? Você já pede música e já vai pensando aí a música, Almir. tá Tá bom? certo. Última pergunta do nosso momento quebra-gelo. Nada a ver. Joana, nada a ver com o odonto. O que é que você gosta de fazer ou pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com a odontologia? O nada a ver, que eu gosto muito de fazer, que pouca gente conhece, é jogar videogame. Sim, Videogame? videogame. Quase 24 anos e jogar videogame é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Qual joguinho? Eu jogo jogos de zumbi, por incrível que pareça. Não combina muito comigo. Quem me conhece, me vê ali passando Quem vê pela... cara não vê coração. Não vê coração. Então, jogos de zumbi, os clássicos, né? Resident Evil. Gosto de todos. Sou uma fã, sim. Mas também jogos daqueles antigos também. Bomberman, Donkey Kong. Mas eu não gosto nada, tipo, de computador. Jogar jogos de computador não é pra mim. Meu ainda é naquele estilo raiz, console, controle. E Eu sou do tempo do Atari. Se você não sabe o que é, dá um Google aí, bota aí videogame Atari que você vai ver. A gente colocava o cartucho e quando ele não enganchava, que a gente alugava, pegava um papel e colocava ali para fazer alavanca. Cheguei a pegar, professor. Olha! Cheguei a pegar também. Íamos na locadora e aí a turma, eu alugava um, outro alugava outro, a gente ficava trocando até chegar o dia de devolver na locadora. Os dinossauros vão dominar a Terra. Esperem aí. Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, dá um Google que você vai saber. Fomos felizes. Fomos muito felizes. Nada a ver, Rayane. O meu nada a ver é realmente nada a ver mesmo. Eu adoro a parte de quiropraxia, adoro essa parte de relaxamento. Antes de começar o odonto, eu fiz ainda um pouquinho de fisioterapia. Então, eu consegui pegar um pouquinho dessa parte. Então, é um amorzinho oculto que eu tenho, que é essa parte de
massagem relaxante, Track. track de estralar todo mundo, tirar as dores, as tensões, eu gosto muito. Se possível, quero me aprimorar mais, que eu acho muito interessante. Olha aí, fantástico. É isso aí. Agora sim, se você ficou com a gente até aqui, você não perde por esperar. Chegou o momento de eu revelar o tema do nosso podcast. E que tema é esse? Diretor, som de suspense. Essa música não ajuda. Já dá medo. Já dá medo. Tá com o zumbi dela, né? Falou em zumbi. Vai dar problema, né? Vai dar problema, ainda bem que a gente está bem socorrido aqui. Sim. Exatamente. Rapaz, vai dar problema. Mas esse tema tem tudo a ver com você. Quem não tem medo de dentista? Quem? Atire a primeira pedra, aquele que não tem medo de dentista, aquele que não sente o frio na barriga, aquele que não inventou 1001 desculpas para não ir pro dentista. Aquele que só um barulhinho do zim, já se... Aquele que já dá um nervoso na sala de recepção, ali já, quando escuta o motorzinho, já dá uma agonia. Pois Com é, certeza. no podcast de hoje à noite, vamos descobrir por que esse medo, quais os sinais e sintomas e como é que se lida com isso. Se você gostou do tema, o que é que você está esperando, que ainda não deixou a tua curtida? Curte o nosso vídeo e compartilha o nosso podcast para que outras pessoas que, assim como você, se identificam com isso, possam ter acesso a esse conhecimento. Isso é o principal objetivo do nosso podcast. Tá? E aqui me permitam, de 17 a 20 de maio, o maior congresso de odontologia acontece aqui, em Fortaleza. É o CIOS, Congresso Internacional de Odontologia do Ceará, onde os maiores nomes da odontologia estarão aqui em Fortaleza, no centro de eventos. E a Faculdade Paulo Picanço não poderia ficar de fora. Não mesmo. O maior estande, um estande gigantesco da Paulo Picanço, está sendo montado lá no centro de eventos, à espera de você. Venha para o CIOS, assista às palestras e faça-nos uma visita. Estamos de portas abertas e braços abertos para te receber, para te acolher e para te passar todas as informações da maior e melhor faculdade de odontologia aqui do Ceará, a FACPP. Quer aprender? Vem para a FACPP. Vamos agora para o nosso podcast. Joana, Rayane, música de suspense. Professor Almir, medo de dentista. De onde será que vem essa história, hein, professor Almir? Você como psicólogo... Lá de trás, viu? Porque antigamente as pessoas não tinham... Na minha época tinha muita fábrica, né? De tecido. Era o momento da época. A explosão, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Então a gente tinha um sindicato e tinha um dentista. Lá não se fazia restauração. Canal, estação. Então muita gente perdia, né? E fazia até prótese total. Por quê? Porque não tinha recurso. E lá o sindicato também não tinha muito recurso. Então era extração, não tinha jeito. Então, assim, de uma forma ou de outra, ir Começou para lá dentista era sinônimo Já era um sinônimo de dor de perda. e perda. E outra coisa, isso foi crescendo e não mudou muito. Até um certo ponto. Hoje ainda existe isso. O medo da agulha, apesar da tecnologia muito avançada, anestesia sem agulha, uma série de coisas, ainda existe o medo. Por quê? Ele vem, por exemplo, agora, hoje, né, eu já vi muitos casos de a mãe chegar numa clínica odontopediatria e falar assim, ela vai sentir muita dor? Ela já dá medo. Já. Isso na frente da criança. Da criança. Então eu falo que na odontopediatria você trabalha com a mãe e com a criança. Primeiro com a mãe. E às vezes tem mãe que não pode ficar ali. Mas como é criança, muito pequena, às vezes ela tem que ficar presente. E a mãe transmite isso para a criança. Porque a mãe é o ponto de apoio dela, é o ponto seguro dela. Não é? Quer ver outro exemplo? O cara chega em casa, foi na ortodontia. Quando sai lá, sai com a boca toda dolorida. Aí comenta assim, puxa, tive lá... Doutor Paulo, minha boca tá doendo pra caramba. A criança tá lá ouvindo. Pra que eu vou ao dentista? Eu lá vou um Sente negócio dor, desse? Vamos pro Sentir sentir dor. dor. Não é verdade? Então, aí foram criadas várias técnicas, por exemplo, da anestesia. A agulha é uma delas, né?
Eu tinha medo de agulha, tirar sangue. Eu lembro que eu baixei no hospital, na madrugada, com cálculo renal. Sabe a primeira pergunta que eu falei com a enfermeira? Olha, eu tenho medo de agulha e eu nunca botei remédio nenhum na veia. Eu Já prefiro, tava com medo. eu prefiro a dor do cálculo. Eu prefiro a dor. Né? Eu prefiro a dor. Eu vou tomar uma cerveja aí, a pedra vai descendo. Né? Foi o que eu imaginei, né? Beber. E aí, tranquilo, a dor passou. E aí eu comecei a tirar sangue, fazer exame de sangue, né? Periódico, né? Eu sempre tinha medo. Mas aí, eu superei isso aí. Mas aí tem uma explicação. Quando eu era menino, eu tinha muita infecção de garganta. E naquela época a gente tomava muita injeção. Eu tinha 5, 3 anos. Benzetacil? E as agulhas não eram agulha, eram prego, né? A bicha era aloprada. E fervia dentro do negocinho, de um negócio de metálico. Vocês pegaram E essa aí? época? Não. Pegaram, não. Nossa senhora. Só doía as histórias. demais. Você não sabe o que é bom. Nossa, doía muito. E aí eu tinha medo. Então foi esse meu medo de agulha. Depois eu superei isso aí, né? Mas na odontologia, o medo já vem desde sempre. Mesmo o motorzinho ali, o barulho do motorzinho, incomoda, não incomoda? Bastante. Bastante. Então, a pessoa já vem ansiosa. E como é que pode superar isso aí? O dentista, ele tem que saber como é que eu vou lidar com isso aí. Eu tenho quando eu dava aula de psicologia aqui, eu tinha... As minhas provas eram um caso clínico. Eu elaborava um caso clínico. Eram 3, 4 casos clínicos. Elaborava para cada um diferente e ele tinha que se colocar ali, como é que ele ia fazer aquilo. Com a criança, arranjava problema na criança, uma série de coisas. E ele descrevia o que ele ia fazer. A prova era toda escrita. Né? E foi uma coisa muito boa, porque depois uma menina se formou e falou assim, professor, atendi um autista ontem, lembrei tudo que você falou. Olha aí. Foi um sucesso. Foi maravilhoso. Então o medo sempre existiu, vai existir. Até tem uma técnica que você, na agulha, quando tem criança, você não mostra ela aqui, né? Você fica com o braço assim, e aí a criança vira do lado e você vai discretamente. Aí eu tenho a técnica de você balançar só encosta a agulha e vai balançando. E vai puxa balançando a a mucosa. a mucosa e vai a agulha entrou, a criança vai sentir. Já botaram jacarezinho, né? A criança sabe que é jacarezinho. Já, a criança Atrás já tem uma associa. Criança A é criança é esperta. esperta, já associa tudo. Já. É muito complicado. E segunda pergunta, vai lá, Joana. É Bom, contigo. professor, para a gente começar a entrar nesse tema, né? O medo, ele é uma reação emocional e fisiológica normal de todos nós sentimos. Sim. Mas é necessário a gente também entender a diferença entre a fobia e a ansiedade. Também, os três, né? Uau. Medo, ansiedade e a fobia, né? O medo é uma reação fisiológica e emocional, comum da gente sentir antes de ir em algum lugar. A ansiedade não é nada mais do que um pensamento excessivo que a gente tem previamente algo que vai acontecer. E a fobia é exatamente um medo extremo, que se torna já irracional e chega a lhe travar. Então, professor Almir, eu queria saber o porquê que experiências ruins no dentista marcam tanto a nossa memória. É uma boa Uau. pergunta, viu? Porque Me deu medo só de pensar na resposta aí. Você que está acompanhando a sabe gente aí, por quê? você tinha medo. olha só, Vamos lá. o medo é uma coisa que já existe desde que você nasce. Tá? A gente já nasce com medo. Uhum. É Só que a gente- fisiológico, né? A gente não desenvolveu esse medo. Até o medo é uma coisa que faz você crescer. É bom. Né? Que você faz você pensar, refletir o que você fez. Né? Então, o medo, ele vai desenvolvendo à medida que você vai desenvolvendo como ser humano. De certa forma, o medo até protege. Exatamente. É? E aí a ansiedade é quando você tem, eu até digo, você tem vários, a ansiedade tem aquela mais branda, que todo mundo é ansioso. Vou fazer uma prova. Estou ansioso porque eu estudei, mas, sabe, estou com medo de tirar nota baixa. Tu entra na sala, abre a prova e começa a fazer. Cadê a ansiedade? Foi embora. Você focou na prova e foi embora. Acabou. Tira um 8, 9. Agora, aquela ansiedade mais, que está mais... Porque a ansiedade sempre vai avisando, olha, tô aqui. Se você não cuidar, ela vira um pânico, talvez. Né? Chega até um pânico. E a fobia é a mesma coisa. É o extremo que você não tratou lá atrás. Por que do dentista? Porque você não conseguiu tratar isso lá atrás na tua infância. Entendeu?
É como o TDAH, vamos falar no TDAH. O TDAH ele tem que ser tratado na infância. Na faculdade é mais complicado. Mas é possível, Almi? É tratado através de remédios, né? Tem remédios aí, laboratórios que você trata, você foca mais, né? Mas na criança é muito mais fácil a gente ter esse controle. Então a família tem que saber. E muita gente, eu tenho muitos casos de TDAH aqui. E a faculdade até dá uma chance de 1 hora a mais de prova, se for comprovado, tiver acompanhamento psicológico, tiver acompanhamento com um psiquiatra, entendeu? A gente pede ao psiquiatra para descrever o que de 6 em 6 meses ela traz esse laudo de que ela precisa dessa 1 hora a mais. E tivemos sucesso com a menina aqui, em fisiologia. Foi, Almi? Foi, ela tirou 10. Conta pra gente aí como é que foi. Essa menina vem me procurando há algum tempo e ela não consegue ficar num lugar onde tem muita... E a gente tinha o auditório que era muito complicado, Sim, né? Vocês reclamavam muito, várias disciplinas. Muita gente. Né? Aí um perguntava uma coisa, outro tirava a atenção de vocês. Hoje não tem, a gente fica em sala de aula, é mais tranquilo. Porque vocês se conhecem, todo mundo em silêncio ali. Então ela tinha essa dificuldade. E aí nós conversamos, ela veio, trouxe os laudos, fez os testes neuropsicológicos, provou realmente que ela tinha esse problema. E aí a gente... Na faculdade, eu fui ver, não tem uma lei que proteja, não esse ensino superior, o TDAH. Eu não achei. Aí a faculdade, não vamos mexer nisso não. Vamos fazer o seguinte, a faculdade vai criar o espaço para esse aluno. Então a gente botou 1 hora, só que tem que comprovar. Porque se o aluno vai no psicólogo, vai no psiquiatra uma vez, depois não vai mais. E fala que é TDAH. Mas não está tratando, como é que ele vai melhorar? Como é que ele vai focar? Não é? Então, por isso que a gente tem essa exigência de que traga essa documentação de 6 em 6 meses. Para estar sendo avaliado também. É uma exigência e, ao mesmo tempo, que é um zelo. Um zelo da instituição Sim. para com o aluno. Sim, até para o aprendizado dele. Pro Qual é a minha aprendizado. função aqui na faculdade? É que ela aprenda, né, o que a faculdade pode oferecer para ela. Eu te ensino e você aprende. É uma fala muito comum. Antes do início do semestre, nós temos a semana pedagógica. E é uma fala muito frequente comum do Dr. Paulo, a curva de aprendizado. A cada novo semestre que vai começar, o Paulo ele sempre traz novidades para a gente. Sempre focado nessa parte de aprendizado. Se existe alguém que estuda sobre isso, é o Dr. Paulo. Muito sobre isso. Eu tenho lido muito também, até por causa do NAP, né? A gente tem que estar sempre atualizado. Tem outros colegas de outras faculdades, como da Unicamp, que estudou comigo, dá aula lá, da Faculdade de Piracicaba também, lá em Piracicaba. Então eu converso muito com a Uniswan no Rio, né? Sobre essa área, como é que está acontecendo, como é que está lá na faculdade deles, o que eles estão fazendo de interessante. Como a nossa é muito pequena aqui também, né, a gente tem esse controle de ter todo mundo ali, né? Eu sozinho lá, mas eu prefiro Consegue assim. dar conta, né? Eu prefiro assim porque eu sei de cada aluno, sabe? Aí o aluno, se você for na minha sala, eu vou lá no teu primeiro semestre, vou buscar a tua anamnese, vou dar uma olhada, ver o que mudou, entendeu? Como é que você está agora? E eu fico feliz que muita gente não me procura, tá? Mas porque também. Mas eu estou olhando, estou acompanhando, estou sempre nas clínicas. Sempre nas Estou clínicas. sempre presente acompanhando direto. Porque nas clínicas também tem problema. E esse feedback dos alunos é bom. Muito, Ele está sempre muito, nas clínicas. Os corredores, né? Então, só vai na minha sala quem realmente está necessitando de um apoio maior. Entendeu? Porque, às vezes, no próprio corredor resolve o problema. Os corredores, a gente passa pelo professor Almi na semana de prova. Ele, aí, gente, tá tudo bem? Tá dando certo? Tá ele tudo sempre Qualquer coisa me pergunta. procure, Sempre. entendeu? Eu falo com o professor, não tem problema nenhum. Eu não me incomodo com isso, sabe? Aluno, minha mãe está doente em casa e ela está sozinha. Não, faz o seguinte, vai para casa, eu falo para o professor. Tudo bem, aula teórica não tem problema nenhum. Né? A clínica é mais complicado porque você tem um paciente, né? Mas a gente sempre resolve, sabe? Eu acho que tem que dar esse apoio ao aluno. Eu acho importante. E a Faculdade Paulo Picanço, sempre desde o começo, né, Almir? Desde 2016, que o NAP... Funciona. Eu montei o NAP. funciona. Começou contigo, não foi? Eu que montei. Eu comecei com a faculdade. A faculdade começou em junho e eu entrei em maio aqui. Não tinha o NAP, não existia o NAP. E foi criação dele. Foi criação. Foi criação do Almir. Criação minha.
Fantástico. Terceira pergunta do nosso podcast. Rayane, é contigo. Quando a gente se depara, né, com esses pacientes que têm bastante medo, que têm bastante ansiedade, a gente tem que saber a forma correta de lidar, né? Porque, Uau. querendo ou não, a gente também, uma vez ou não, a gente já conhece, ou já esteve no lugar deles, né? Então, a gente tem que ter bastante empatia. Então, sempre tratar com delicadeza. Até a forma que você fala com o paciente faz uma grande diferença. Você falar sempre com clareza, com delicadeza, uma voz que é uma... Não usar bastante termos técnicos, porque às vezes o paciente acaba não entendendo e assusta cada vez mais, né? Então, se você explicar o paciente, eu vou fazer isso, vai ser dessa forma, você pode sentir isso, ou você não vai sentir, ou você vai sentir isso. Sempre explicar com clareza, colocar abertamente para o paciente que você vai realizar. Porque isso faz com que o paciente tenha confiança em você. Isso faz com que o paciente queira voltar. Porque aquele dentista, sim, ele me passou confiança, ele me explicou, ele me deu uma noção, um norte do que eu vou fazer. Porque a maioria das vezes o paciente chega já com uma bagagem, né? Como o senhor estava dizendo. A gente já nasce com medo, né? Então, já vem com aquela bagagem, às vezes passa por um profissional que não foi muito legal, não... Já vem com trauma. Já vem com Já vem com trauma de outro profissional. Então, a gente pega aquele paciente, a gente tem que saber manejar de uma forma que ajude, porque criança principalmente, né? Adulto também, mas criança principalmente. Porque a criança, às vezes, tem pais que acabam... Menina, se tu não fizer isso, eu vou te levar no dentista, né? Então, acaba já traumatizando aquela criança. Quando eu era pequena, inclusive, a minha mãe às vezes falava, se tu não escovar teu dente direitinho, tu vai ficar banguela antes do tempo e teus amiguinhos vão rir de você na escola. Já fazia aquele medo psicológico aquele comigo, terror, né? Apesar disso, graças a Deus, eu nunca tive medo. Eu tinha medo de médico, mas de dentista eu não tinha medo. Mas a gente tem que saber lidar com aquele paciente, né, professor? Se a gente souber a forma de tratar, como convencer aquele paciente que aquele tratamento é importante para ele, que aquele tratamento vai, ou no momento ou futuramente, vai fazer uma grande diferença na vida dele. Até a parte de reabilitação oral, porque tem pacientes que chegam bastante tristes, assim, com a autoestima. Então, tudo isso a gente tem que saber manejar, né, professor Almir? A gente sempre tem que estar preparado para aquele paciente. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, professor Almir, é uma forma que o senhor acha que tem alguma forma de conversar com aquele paciente que ele não... que ele tenha confiança no que a gente está passando, né? Durante o atendimento ou antes de preparar o paciente, né? É importante que você faça esse trabalho. Chama de RA, né? Que é o Sim. que a gente tem que descrever tudo que você vai fazer. Deixar claro, você pode sentir uma dorzinha aqui, mas você vai estar sendo anestesiada. Você tem que fazer o procedimento passo a passo, como é que vai ser feito. E tem dentista que às vezes vai fazendo, eu estou botando a agulha agora aqui, Você não vai sentir nada. Sentir vai ser uma picadinha de nada. Mas tem gente que passa até o gel tópico, né? Não é? O anestésico tópico. O anestésico tópico. Então, é importante que você faça isso. Que você transmite confiança para ele. Ele vê que você está se preocupando com ele, que ele não teve lá atrás. Não é? Então, ele traz essa carga, bagagem toda negativa para dentro do consultório, já com medo. E muitos não vão ao dentista por causa disso. Sim. Preferem não ir. E a situação só piora. Só piora. Né? Então, eu acho importante isso aí. Eu acho que você, quando atende um paciente, a criança no caso, né? Você tem que deixar bem claro o passo a passo que vai fazer. Ele pergunta, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Criança é bastante curiosa. Ele pergunta e a gente tem que falar. Né? E a pessoa que já chega com esse trauma também, um adulto, a gente tem que dar esse olhar, tem que se colocar no lugar dele. E às vezes ele vai lá, nem para ser atendido, ele quer conversar. Sim. Porque a gente é um pouquinho de psicólogo também, né? Também, eu sempre falo isso. Dentista Você é psicologia no bom senso. Né? Você chega lá e fala
como se fosse psicólogo. Como você tá um amigo chega triste, briga com a namorada. Não, cara. Ou você dá aquele ombro amigo, ele fica muito mais tranquilo. Né? Então, no paciente é a mesma coisa. E se você tiver uma dupla, tem que pensar no mesmo raciocínio. Um fala, o outro fica. Né? Eu já vi casos aqui, teve um caso aqui, à tarde, por acaso eu estava na faculdade. Eu estava descendo as escadas, aí no segundo ano, professor, ainda bem que o senhor está aqui. Eu vou atender um menino, um rapazinho aí, querer esquizofrênico. Já soube querer esquizofrênico. Aí eu falei assim, quem disse? Berenice. Aí ela falou assim, não, foi alguém que falou que ele era. Tá. Aí o que eu fiz? Tinham 3 pessoas que pra você abordar uma pessoa é muito difícil. Você tem que saber como é que você vai abordar. Ele falou assim, por que ele vai falar comigo e não vai falar com ela? Aí, estava ele em pé, tinha uma menina jovem fazendo tricô e tinha uma senhora lendo. Aí foi ali que eu peguei o gancho. Falei, parabéns, você é tão jovem fazendo tricô, né? Era crochê, tricô. Ela falou, porque eu gosto de fazer, né? Eu falei, pô, bacana, você, né? Tá lendo aí, né? A gente pensa, ela que tem fazendo tricô e a outra lê, né? Eu falei, e você, cara? Não, eu vim ser atendido aí, e eu tô esperando a doutora aí, tomo remédio. Aí fiquei na minha, aí parei por ali. Aí ele entrou e sentou na cadeira, aí eu entrei, e as meninas já estavam meio apreensivas, né? Aham. Não é? Porque eu não sabia. Quando ele tá medicado, aí eu conversei com ele, ele viu o crachá, psicólogo. Você é psicólogo? Eu sou esquizofrênico, mas eu tomo remédio. Mas eu ando com as algemas aqui, porque quando eu ando de ônibus, eu seguro, botar algema e fico lá, no ônibus. Porque tem uma vozinha que fala pra pular do ônibus. Eu falei, cara, mas tu tá medicado. As meninas conversaram com ele conversou com as meninas. O atendimento foi ótimo. Acompanhei todo o tempo fora ali, só observando. Maravilhoso. Então foi uma experiência boa. Eu já tive vários casos aqui de clínica que o aluno foi falar comigo. Professor, eu não fiz nem a limpeza eu consegui fazer porque ela queria conversar. É por isso, ela quer conhecer mais você. Ela já tem problema, né? Teve uma aqui que era obesa e era um sacrifício trazer a pessoa aqui. Ela se sentia um problema sério, porque era tanto trabalho para trazer ela aqui e ninguém queria trazer. E aí ela conversava e o menino acabou conversando com ela. Né? Nessa hora que a gente vê que o aluno ele tem que ter essa expertise, sabe? De se colocar no lugar daquela pessoa. Ela está ali porque ela precisa. Isso me lembra, Almi, uma frase de Carl Jung, que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente outra alma humana. Magnífico nessa. Eu acho que falta muita humanização nas profissões ainda. Né? O tratar o outro, falta muita coisa. Você sabe disso. Melhorou, acho que melhorou muito. mas ainda temos muito que melhorar. O que melhorar. É verdade. Mas estamos chegando ao fim do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like e compartilha esse link para que o maior número possível de pessoas tenha acesso a esse conteúdo. Rayane, palavras finais. Gostaria de agradecer pelo convite, primeiramente para o Salmi, né, que veio aqui com a gente, aceitou o nosso convite, na verdade, Aceitou. Não foi a gente que convidou, foi a gente que convidou, ele aceitou. Ele sempre, como o senhor estava colocando, né, ele é como se fosse o nosso pai aqui na faculdade mesmo. Então a gente sentiu, assim, no coração de trazer ele para compartilhar com a gente esse momento. Mas foi muito bom, gostei da interação, foi muito bom, gostaria de agradecer. Parabéns. Queria Joana? também agradecer ao professor Emanuel pela oportunidade. Com certeza foi uma experiência única. Não imaginaria que seria tão legal fazer um podcast. A primeiro momento você fica muito assustado na ideia de estar no microfone, de frente para a câmera, tratando sobre um tema. E aí é uma experiência muito boa. Gostei demais. A ideia desse... E vocês se garantiram. Também Desenrolaram muito bem. Acho que deveria se aplicar também aos outros semestres, já começar desde o início, porque É muito algo bom muito, mesmo. muito, muito bom.
Professor Almir, palavras Eu finais. agradeço o convite, agradeço as palavras carinhosas que vocês... eu acho que eu faço meu trabalho aqui com amor, eu acho que não tem um... É verdade. E a Faço gente porque vê. eu gosto realmente. A gente Então, vê. eu não meço esforço para... E estou muito com vocês, sabe? Me coloco sempre à disposição. Vocês estão no 9º semestre. Isso. Você ainda tem mais um semestre. E o NAP está aberto para roda de conversa, o que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Estou aí para ajudar, sabe? E quando você sai para o extramuro fora, aí que você vai ver outras coisas. Vocês já foram para o extramuro? Já foram? Já. Já. Então já tem essa Alguns já, a Joana vai agora, né? Vou Eu já agora. fui. Então, Quarta-feira. ali que você vai ver o outro profissional e você fica naquela... É. Mas Dá um vai, medinho. faça. Você é uma pessoa que vocês, as duas, podem fazer, são altamente competentes, entendeu? Eu confio em vocês. Acho que vocês chegaram até Obrigada. aqui com muito sacrifício e a odontologia é muito difícil. Sim. Até porque a gente lida com o outro, né? E lida com a parte muito íntima de cada pessoa, que é a boca. É verdade. Não é? Então, eu acho que vocês são vitoriosas já antes de se formarem. Vão firme, vão mostrando que vocês sabem. E se não sabem, Aprenda. A gente aprende, né? né? Eu que agradeço pelo carinho. Tá? Obrigado, professor, também pela oportunidade. Lembra só da música. Se for hat-trick, terceira vez no convite, tem que trazer a música e um quadro da Célia. É, né? Olha aí. Eu gosto muito de YouTube, né? Opa! Tem bom Beautiful gosto. Day, aquelas... Gosto muito, lembra muito meu Fantástico. Petrópolis. E aí, já fica a dica aí pro fundo musical do nosso podcast, YouTube. Depois de passar a dica aí, Alan, vamos aqui. E eu encerro o nosso podcast com uma frase do Daniel Godry, que diz assim, abre aspas, a água inteira do mar não pode afundar o navio, a menos que ela invada o interior do navio. Da mesma forma, a negatividade e o medo do mundo não pode te derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você. Fecha aspas. Medo, coragem, não é a ausência do medo, mas é o medo sob controle. Se você verificar a história de todo empresário de sucesso, a grande maioria quebrou 1, 2, 3, 4 vezes. A grande maioria teve medo, teve receio, teve insegurança. Mas o sucesso pertence àqueles que nunca desistiram. Sucesso pertence àqueles que persistiram. O sucesso pertence àqueles que lidaram com seus medos, venceram e superaram. E hoje estão aí para contar suas histórias, para inspirar você. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua audiência, pela sua curtida. Quer aprender? Vem para a FAC PP.